Nós estamos começando algo especial. Aplauda o Senhor de verdade. Vai. Glória a Deus. A gente está aqui para começar uma campanha que para mim é uma das melhores campanhas que a gente tem no ano. Por isso tem todo ano. Quem aqui já participou de 12 semanas de oração para 12 meses de bênção? Não, levanta a mão de verdade, porque se você participou, você recebeu bênção. Vai, fala a verdade. Quem aqui nunca participou e vai começar essa campanha pela primeira vez, dê um glória a Deus. Se prepara, porque o que Deus vai fazer a partir de hoje vai te surpreender de um jeito que você vai falar: meu Deus, podia ter 12 semanas todo mês. Porque é algo especial que vai ser liberado a partir de hoje sobre a tua vida. E para isso você tem que estar atento, você tem que estar preparado. A primeira coisa que você tem que ter em mãos é isso daqui, ó. Quem recebeu lá na porta? Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu? Todo mundo recebeu? Ó, tem gente que não recebeu. Um obreiro vai chegar pertinho de você e vai te entregar isso agora. Quem não recebeu, ergue a mão e fica com a mão erguida aí. Aqui estão os seus 12 pedidos. Por quê? Porque se você não anotar, você esquece. Fala a verdade. Deus começa a fazer tanta coisa boa na sua vida que você fala: nossa, tá bom demais, mas você tinha pedido e esqueceu. É hora de dar testemunho. Quando acontece, você escreve seu testemunho e passa isso adiante. Então olha para a pessoa do seu lado, mostra a sua folhinha e diga aí: isso aqui, ó, fala de verdade, isso aqui é o segredo para ter um 2018 poderoso. Não é um papel que vai fazer milagre na sua vida não, tá aqui. Vou deixar isso claro, vai que a pessoa já começa a passar o papel. Não é o papel que vai fazer. Mas tudo que você anotar aqui, eu creio. Você crê comigo? Você crê comigo? O que você anotar aqui vai acontecer, porque o sobrenatural está liberado sobre a tua vida a partir de hoje. E hoje a gente tem que começar já da melhor forma para entender o que Deus vai fazer. Por isso eu quero falar de sonhos. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí o seguinte: o que você sonhou hoje? Deixa ele te responder. De todo mundo que eu conheço, acho que uns 10% lembra de alguma coisa que sonhou de madrugada. Eu sou um dos que não lembra nunca. Aquele que acorda e fala: eu dormi? Sério? Não percebo. Por quê? Porque passa de uma vez e às vezes não marca. Deus permite que alguns sonhos proféticos marquem a nossa mente e a gente já acorda tocado por aquele sonho. Mas a maioria das pessoas sonha e nem percebe. Mas hoje a gente não está aqui para falar dos sonhos que você sonha de olhos fechados. A gente está aqui para falar dos sonhos que você sonha de olhos abertos. Então olha para a pessoa do seu lado e diga aí: sonhos de olhos abertos. Para a gente começar a entender, a gente tem que entender que todo ser humano, ele tem sonhos. Todo ser humano. E isso é natural do ser humano. Se você for perguntar para a pessoa que está perto de você, se você for perguntar para a sua família, para os seus amigos, todo mundo tem um sonho. E esse sonho pode ser colocado como um objetivo, pode ser colocado como uma meta. Você tem ou não tem sonhos? Fala a verdade. Todo mundo tem. Faz parte do ser humano. Só que tem um detalhe muito especial. Às vezes a gente confunde. Às vezes a gente acha que tudo que a gente tem como meta, tudo que a gente tem como propósito, tudo que a gente tem como vontade, são sonhos, e não são. Segundo o dicionário, sonho é um desejo vivo. Repete comigo: desejo vivo, intenso e constante. De novo, desejo vivo, intenso e constante. Se a gente entende isso que o dicionário está explicando, o que é um desejo vivo? Aquilo que arde dentro de nós, que queima como um fogo e não se apaga. É intenso e constante. Ele não diminui a intensidade, ele não diminui aquilo que ele gera dentro do nosso coração. É algo que sempre está ali ocupando espaço, é algo que sempre está queimando o nosso coração. Se você pegar uma fogueira e colocar fogo lá em um monte de madeira, você vai ver que aquele fogo aquece você que está perto, sim ou não? Da mesma forma, um sonho gerado dentro do nosso coração é aquilo que aquece toda a nossa vida. Aproveita a poesia, vai, fala para o irmão do seu lado: o fogo que arde dentro do seu coração e aquece toda a sua vida, esse é o sonho. E eu tenho que falar para você que sonho não é uma vontade. Não é uma vontade. O primeiro equívoco, o primeiro erro é pensar que uma vontade já é um sonho. Não é um sonho. Vontade é algo passageiro. Vontade é algo passageiro.
eu posso te contar uma vontade que eu tinha quando eu era pequeno. Eu via os carros na rua, e eu como menino, olhava aqueles carros e falava assim, meu sonho é ter um Astra. Quem é que lembra do Astra? Isso mostra a idade, pois é. E eu olhava o Astra e falava, nossa, quando eu tiver 18 anos eu quero ter um Astra. Só que eu tinha uns 15, 16, então não rolou. Quando eu cheguei perto dos 18, o Astra já tinha ido pro saco. Aquilo era uma vontade, ter um Astra. Só que quando eu cheguei mais perto dos 18, eu falei, não. O meu sonho de verdade é ter uma Paraty. E aí piorou, a idade piorou, né? E aí eu desejava uma Paraty. E quando eu cheguei perto dos 18 anos de verdade ali para pegar a carta, eu vi que era mais uma vontade e passou. Vontade passa, sonho não passa. Você já teve vontade na sua vida? Todo mundo tem vontade. Vontade de comer alguma coisa, não é? Vontade de tomar uma Coca-Cola em dia de calor. Vontade é bom, mas depois que você faz aquilo, passa. O sonho não. O sonho, quando você atinge o objetivo, aquilo arde ainda mais forte para você ir mais longe. Outra coisa, o sonho não é uma ambição. Repete comigo, ambição. Ambição, segundo o dicionário, tem a ver com poder, tem a ver com riquezas. Sonho não é ambição, porque se você fala de um sonho, normalmente não tem a ver simplesmente com poder, com algo que você pode receber, algo que você pode comprar, algo que você pode ter como riqueza, mas é algo muito importante a gente entender que o sonho não pode diminuir no nosso coração. Sonho é aquilo que está estabelecido, que tem espaço e nunca diminui. Olha para a pessoa do seu outro lado, que você já falou demais para esse lado, e fala aí, sonho não diminui jamais. Sonho é desejar a mesma coisa sempre. Fala aí, sonho é desejar a mesma coisa sempre. E sonho é uma coisa muito interessante que varia de pessoa para pessoa. Da mesma forma que eu falei de vontades e eu tenho os meus sonhos, você tem os seus sonhos que são particulares. Você já percebeu isso? Às vezes dentro da mesma casa as pessoas têm sonhos diferentes. Tem coisas que ardem no coração de forma diferente. Se você pegar, sei lá, um casal e a mulher tem o sonho de se aposentar e ir morar no mato, no meio do mato lá no interior. O marido tem um sonho de se aposentar e ir morar na praia. São sonhos completamente diferentes. Eu não sei como eles vão resolver. O problema é deles. Mas a questão é que são sonhos diferentes dentro da mesma casa. Por quê? Porque sonho é uma coisa muito pessoal. Sonho é algo que está dentro do seu coração e você sabe o que é de verdade um sonho, o que é uma vontade, o que é uma ambição. Eu só quero crescer na minha empresa, isso é uma ambição. Ou o que é um sonho que arde, que queima dentro de você de verdade. Hoje a gente tem que entender que além de individual e pessoal, sonho é aquilo que rege a nossa vida. Fala comigo, rege a nossa vida. Se o sonho rege a minha vida, ele vai determinar aquilo que eu vou fazer. Como assim? Se você tem um sonho de entrar em uma profissão determinada, você vai fazer uma faculdade que vai te direcionar para aquele sonho, sim ou não? É isso, o sonho que você tem é aquilo que vai te dirigir por toda a sua vida, ou por um mês, ou por um dia. Por quê? Porque depende do seu sonho. Tem pessoas que têm um sonho de um dia, tem pessoas que têm um sonho de um mês, tem outros que têm um sonho de vida, aquele negócio que a pessoa vive a vida inteira sonhando com aquilo. E depende de quem? Depende de nós. Só que o ponto é você entender que iniciando essa campanha hoje, falando de 12 semanas de oração para 12 meses de... A gente está falando de algo que tem que começar pelo foco. E qual é o foco? Entender qual é o meu sonho. Se eu não entender qual é o meu sonho, eu não tenho como colocar 12 pedidos aqui. Como assim? Qual que vai ser o primeiro? O que você quer que aconteça em janeiro, simplesmente? Não. Ou você vai colocar na ordem cronológica. Então, o meu segundo vai ser em fevereiro. Eu quero ir viajar no carnaval, vai ser o número 2. Não. Por que não? Porque o primeiro tem que ser o seu sonho. O primeiro tem que ser o seu. Se você entender isso, você vai colocar numa sequência lógica. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí, olha a dica aí. Fala aí, olha a dica aí. Fala aí para ele, poxa vida. Olha a dica aí. O primeiro, explica aí, o primeiro tem que ser o seu sonho. Por quê? Se você entender qual é o seu sonho,
todas as outras coisas vão ser mais fáceis de você colocar nessa lista. Por quê? Porque o sonho é aquilo que queima no teu coração. E quando acontecer, você vai ver que vai te dar ânimo, vai te dar estímulo para poder viver todo o restante. Agora, se eu perguntar para você qual é o seu sonho, você conseguiria falar para a pessoa do seu lado agora? Então fala aí para ele. Qual o seu sonho? Você consegue? Conta para ele, resume, né? Eu quero escrever um livro com tantas páginas. Não. Resume a história. Qual é o seu sonho? Não tem sonho? Tem um monte de gente que está assim. Olha para essa pessoa que está com essa carinha do seu lado e fala aí: você tem que ter um sonho. Explica para ele: sonho é aquilo que queima no seu coração. Existe alguma coisa aí dentro que queima assim. Você só precisa encontrar o que é. O ponto é que muitas vezes, por causa disso, por causa dessa pergunta, a gente trava. Fala a verdade, você que ficou com essa carinha de não sei qual é o meu sonho, quantas vezes você já ouviu isso aqui desse púlpito falando assim: qual é o seu sonho? E você ficou assim: meu Deus, eu tenho tantos sonhos, tantos. Nossa, eu quero fazer isso, quero fazer. Mas eu não quero, eu não sei mais, eu não sei. E se perdeu no meio do seu pensamento. Quantas vezes isso já aconteceu com você? É por falta de foco, por falta de entender o seu sonho verdadeiro. E é disso que a gente está falando aqui. Muitas vezes a gente fala de sonhos que são pessoais, mas a gente fala de sonhos que não são tão importantes. Hoje eu quero falar de sonho como o sonho mais importante da sua vida, como o foco de toda a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando a gente começa a falar sobre isso, eu quero ministrar hoje a sua vida sobre ressuscitar sonhos. Repete comigo: ressuscitando sonhos. É isso que Deus vai fazer a partir desse momento. Por quê? Quando a gente entende qual é o nosso sonho, beleza, a gente pega ele e tem ele para nós. Quando a gente nem sabe qual é o nosso sonho, a gente perde ele mais fácil, sim ou não? Quantas vezes você teve coisas no seu bolso e você nem sabia que eram importantes, e depois você chegava em casa e falava: meu Deus, o que tinha no meu bolso era a chave de casa, e não está mais lá. Parecia algo tão pequenininho, mas era fundamental para aquilo que você ia realizar. Sonho, muitas vezes é isso, é algo que parece pequeno, mas é fundamental para aquilo que você tem que realizar na sua vida. E para isso a gente pode entender que sonho tem um monte. Um tipo de sonho que você pode encontrar na Bíblia é um sonho ligado à sociedade toda, a um sonho ligado à cultura local de Israel. Sabe qual era o sonho da época? As mulheres tinham o sonho de casar com um homem bom e ter filhos. Hoje é mais difícil de ter sonhos assim, né? Não é todo mundo que tem. Mas, na época, as mulheres tinham esse sonho de casar com um homem bom. Repete comigo: um homem bom e ter filhos. Só que dentro desses filhos tinha que ter pelo menos um menino. Por que tinha que ter um menino? Porque o sonho daquela sociedade era que o legado do pai fosse passado adiante. O legado do pai fosse passado a... Quem passava isso era o filho menino. Por isso o sobrenome passava no menino, a profissão que o pai tinha era passado pelo menino. E isso importava não só para o homem, mas para a mulher era uma honra. Era um sonho de vida ela ter isso colocado dentro do coração dela e executar isso e viver isso, porque era uma honra no meio da sociedade. E talvez você pense assim: nossa, que sonho, né? Tanta coisa para sonhar. Mas isso era coisa cultural. Isso acontecia porque era normal. Para a mulher, isso era um símbolo de que Deus estava abençoando a vida dela, de que Deus estava protegendo a vida dela e de que Deus estava dando um futuro próspero e maravilhoso para ela. Você pode dar um glória a Deus por isso? A questão é a gente entender que isso acontecia em toda parte. E tem uma mulher específica na Bíblia que morava na cidade de Naim. Ela morava na cidade de Naim. Olha para a pessoa do seu lado e fala aí: Naim. Lembra dessa palavra, Naim. Quando você olha essa mulher, ela sonhava a mesma coisa. E isso não consta na Bíblia, mas você pode entender por todo o restante, por toda a história, que a mulher tinha o sonho de se casar com um bom homem e ter um filho homem. E ela foi passando os dias dela. Provavelmente ela começou esse projeto, esse sonho, queimar no coração dela quando ainda era jovem, como acontece na sociedade lá. E aí o que aconteceu? Chegou a época que ela tinha que casar. E ela deu o primeiro passo no sonho dela, que era o quê? Casar com um bom... E ela casou.
Casou com um bom homem, começou a viver um casamento, viver um relacionamento feliz. E aí chegou um momento, algum tempo depois, que ela teve o segundo passo. E qual era o segundo passo? Ter um filho homem. E ela conseguiu. Pensa o seguinte, o sonho da vida dela, o sonho para a sociedade ali das mulheres na época, era casar bem e ter um filho. Ela conseguiu as duas coisas. Você, mulher, como anda na rua uma mulher que alcançou o sonho de vida dela? Não, a mulherada sabe. Como que é? Vai, mostra para a pessoa do seu lado qual a expressão da mulher que alcançou o objetivo, o sonho de vida dela. É assim, sorrindo, com o nariz assim para cima, feliz, usando Mary Kay. Para esfregar na cara da sociedade que ela alcançou, que ela chegou no sonho que ela tinha. Isso para ela não era motivo simplesmente de orgulho, mas era motivo de satisfação, porque ela alcançou o sonho de vida dela. Você que tem um sonho, pensou no seu sonho? Pensa no seu sonho agora. Se você alcançar o seu sonho hoje, qual é a cara que você vai sair na rua? E qual o tamanho do glória a Deus que você vai dar? Essa é a questão. Quando você entende, quando você vive o sonho de forma plena, tudo é liberado. Seu sorriso, aqueles dentes que você nunca mostrou na vida, vai começar a aparecer. Por quê? Porque você está vivendo algo muito especial. Você está vivendo a satisfação de viver o melhor de Deus. E foi o que aconteceu. Mas a história não é feliz desse jeito. Não é feliz desse jeito. Ela teve o marido, ela teve o filho, e a história passa, os anos passam, e o marido morre. Me ajuda, irmã, me ajuda, vai. O marido morre. Muito obrigado. Depois eu te pago um brigadeiro lá fora, irmã. A questão é que o marido morreu e... O pessoal está treinado do encontro, né? Entendi. O marido morreu e acontece toda aquela tristeza que você sabe, o luto. Claro que ela sentiu a dor da perda do marido, mas ela continuou vivendo. O luto não pode durar para sempre, sim ou não? Não pode durar para sempre. E ela continuou vivendo, e a Bíblia diz que ela andou com o filho dela e tal, até que chega um momento que o filho, que era aquele que sustentava a vida dela, por quê? Porque a viúva na época não trabalhava. Quem ficava viúva tinha que ser sustentada pelo filho. Imagina comigo, se a mulher não tivesse um filho homem, quem é que ia sustentar ela? Ninguém. Ela se tornava mendiga praticamente. Ela recebia doações e esmolas para sobreviver. Por isso ter um filho homem era tão importante para a mulher. E essa viúva sobreviveu com o filho dela trabalhando e mantendo a vida dela, até que chega um momento que o filho também morreu. Não, agora o A tem que ser maior, gente, porque o filho morreu também. Foi uma tristeza não só pelo momento de perda, mas pensa comigo na história. O marido era o cabeça da família, era quem sustentava a casa, ele morreu. A mulher fica com o filho começa a trabalhar para sustentar a mãe, para sustentar a casa, e o filho também morre. Quem é que ia sustentar ela agora? Ninguém. Aquele filho não representava simplesmente um filho, não era simplesmente parte da família, não era simplesmente um presente que Deus deu para ela, mas era também a última esperança que ela tinha de sobrevivência. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí, era a última esperança daquela mulher de sobrevivência. E se a gente falar sobre essa questão de ela ter sido casada e se tornar viúva, ela passou por uma série de situações que com certeza abalaram ela, sim ou não? Lucas capítulo 7 conta sobre essa história. E ele não conta sobre a parte que eu contei, mas ele conta adiante, uma parte que é muito interessante. O filho morre e eles começam o preparo todo do velório. Repete comigo, velório. Só que tem um detalhe. Enquanto estava acontecendo toda essa tragédia para essa mulher da cidade de Naim, Jesus estava numa outra cidade chamada Cafarnaum. E Cafarnaum ficava a 50 quilômetros praticamente de Naim. Jesus passa lá um dia antes em Cafarnaum, cura pessoas, liberta pessoas, transforma e tudo mais. E o que ele faz? Vai em direção a Naim. Então ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. Sai de Cafarnaum e vai para Naim. A Bíblia diz que ele andou por volta de 50 quilômetros.
Andou bem Jesus, hein? 50 quilômetros em um dia. E aí sabe o que acontece? Quando ele vai chegando na cidade de Naim, ele cruza com o cortejo do velório da viúva. A viúva levando o seu filho, a Bíblia conta que era uma multidão de pessoas acompanhando aquele cortejo, e Jesus chega com a multidão acompanhando ele. Então eram duas multidões se cruzando as portas de Naim, e você lê comigo agora em Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vai dando glória a Deus aí. Lucas capítulo 7, versículo 11. Se você não achou, tem no telão. Vamos comigo. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões. A gente está falando aqui sobre algo que parecia triste e se tornou em alegria. Parecia triste e se tornou em alegria. Aquilo que era um velório, aquilo que era um cortejo fúnebre, onde estavam levando o corpo do menino para ser colocado na área que era praticamente o cemitério deles, acontece que Jesus cruza com eles e tudo é transformado. Nessa passagem a gente enxerga muito claramente que o sonho de vida da mulher era o quê? Casar com um bom e ter um menino, não é? Ter um menino homem, ficou assim, ter um filho homem. Na verdade a questão toda era muito simples se você for olhar para os dias de hoje. Mas para ela aquilo começou a se tornar impossível quando o marido morre, e tudo que ela construiu, tudo que ela almejou, tudo que ela sonhou, vai por água abaixo quando o filho morre. Aquilo que parecia completo se destrói completamente. O sonho que ela almejou, que queimava no coração dela por tanto tempo, acabou de uma hora para outra. E o que acontece aqui? Jesus encontra ela e tudo é transformado, porque o sonho principal da vida dela, a última esperança que ela tinha, estava deitado naquele caixão sendo carregado para o cemitério. Aqui a gente consegue entender três coisas muito importantes. A primeira, repete para a pessoa do seu lado: Jesus não aceita enterrar os seus sonhos. Jesus, ele não aceita enterrar os seus sonhos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando a gente entende que Jesus não aceita enterrar os nossos sonhos, o que significa isso? Se você parar para pensar na história que eu te contei, a dor da perda é grande. Ela perdeu o marido e ela perdeu o filho. Mas além da perda física, além de perder um filho, que é uma dor com certeza que não deve ter medida, ela perdeu algo que era a última possibilidade dela. Era o sonho da vida dela morrendo ali e sendo carregado naquele caixão. A questão é que o sonho de ter o filho não era simplesmente de ter naquele momento o filho, mas era a continuidade da vida dela. Por isso, quando Jesus encontra aquela senhora, ele não encontra ela simplesmente triste. A Bíblia fala que ela estava chorando, Aqui, se você for perceber, ela falou alguma coisa para Jesus? Sim ou não? Ela chegou para Jesus e falou: era o meu único filho. Ela falou isso? Ela estava chorando e chegou para Jesus e falou: me ajuda, por favor, esse era o meu único filho, era a continuidade da minha vida. Ela falou isso para Jesus? Não, ela chorou, simplesmente chorou. E por que através do choro dela, Jesus descobriu toda a história? Porque era Jesus? Claro que era Jesus, mas a questão vai além disso. O choro dela não era o choro de alguém que estava perdendo um filho simplesmente, mas era o choro de alguém que estava perdendo o sonho da vida dela. Será que você já chorou dessa forma?
Será que você já se pegou pegando ali o seu sonho, aquilo que você projetou, aquilo que queimou no teu coração durante a sua vida toda e vai por água abaixo? Como é a tua expressão? Qual o nível do teu choro? Quem perde sonhos verdadeiros, chora como essa mulher chorou. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: quem perde sonhos verdadeiros, chora como essa mulher chorou. Aqui, o choro dela era muito maior do que simplesmente um choro de velório. Era um choro porque ela chorava pelo passado. Pensa o seguinte: uma mãe que perde um filho, ela não vem à memória tudo aquilo que ela passou com o filho. A gestação, a criação daquele filho, até mesmo no caso dela, a perda do marido e caminhar junto com o filho. Então ela chorou pelo passado, ela chorou pelo presente dela, porque ela estava perdendo ali algo que estava nos braços dela. Quantas vezes você chegou em uma posição, em um lugar, que você falou assim: agora eu alcancei o que eu sonhei, e aquilo que te foi roubado? É uma coisa simples. Você chegou ao nível de comprar o carro que você achava que era o melhor, e roubaram o seu carro. Como é a dor dessa perda? É uma dor física, é uma dor simplesmente de um objeto, mas é uma dor que dói aqui no fundo. No caso dela, ela perdeu muito mais do que um carro. Ela perdeu aquilo que estava nos braços dela. Pensa comigo, o sonho de vida dela foi alcançado e da mesma forma foi tomado dos braços dela. Então ela chorava pelo presente, mas ela chorava também, como eu falei para você antes, pelo futuro, porque ela não sabia mais como seria a vida dela dali para frente. Com certeza deve ter havido medo, deve ter havido receio do que aconteceria, as dúvidas de como ela ia se sustentar, de como ela ia conseguir comer, porque era alimentação. Se você for olhar na história hebraica lá, as mulheres que se tornavam viúvas, elas podiam ser ricas, elas passavam a quase mendigar para poder comer. Por quê? Porque elas não podiam trabalhar. Quem tinha que trabalhar eram os homens para alimentar elas. Isso tudo mostra para a gente uma coisa muito clara: ela chorou pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Repete comigo: ela chorou pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Sonho que é sonho, quando a gente perde, a gente não chora por hoje, mas a gente chora por tudo que a gente gerou, por tudo que a gente trabalhou, por tudo que a gente estava vivendo agora, estava projetando agora, e por tudo que ainda vai acontecer. Quem aqui, fale a verdade, quem aqui já chorou por um sonho dessa forma? Erga a mão aí. Como é a dor de perder um sonho? Eu quero falar direto com você agora. O que passou na sua cabeça quando esse sonho morreu? É simplesmente: eu vou para o próximo? Não. É uma dor que incomoda muito mais do que o físico, incomoda muito mais do que a alma. É uma dor que trava você. Toda essa dor, essa importância foi mostrada não através de palavras, mas através de choro. E isso moveu o coração de Jesus. E é aí que você tem que entrar. Quando o seu choro mover o coração de Jesus, aí você vai ter condição de dar glória a Deus, porque Ele não vai permitir que o teu sonho vá para o cemitério, Ele não vai permitir que o seu sonho seja enterrado, Ele não vai permitir que o seu sonho seja perdido. Para você que disse que já perdeu um sonho, que já morreu, que já era, eu tenho algo para falar para você: Jesus está nesse lugar, Ele não vai permitir que o seu sonho seja enterrado hoje, Ele não vai permitir que uma pedra seja colocada na frente desse sonho, Ele não vai permitir que aquilo que você sonhou, que gerou no teu coração, morra e acabe na tua vida, porque Ele é Deus. O versículo 13 fala assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Quando Jesus notou a importância daquele sonho, Ele não permitiu que aquilo finalizasse, Ele não permitiu que aquele sonho fosse enterrado, Ele não deixou que aquele velório continuasse e terminou e pronto. Ele parou o caixão onde estava. Olha para a pessoa do seu lado e avisa ela como profeta do Senhor: Jesus hoje para o caixão do seu sonho onde está. Ele entendeu? Acho que ele não entendeu. Aquele caixão tinha um único caminho, que era o cemitério. E quando Jesus parou aquele caixão, não teve mais cemitério, não teve mais velório, não teve mais nada. É isso que Deus vai fazer na tua vida hoje. É isso, ressurreição de sonhos. Nós temos nos acomodado tanto que nós permitimos que o nosso sonho morra, nós permitimos que ele vá para a UTI, nós permitimos que ele se vá, e a gente só fica olhando ele ser levado para o cemitério.
A partir do momento que você se incomodar e chorar, a sua atenção ser voltada a Jesus, Jesus vai parar o velório, vai parar o cortejo, vai parar tudo, e tudo vai começar de novo, porque Ele é Deus sobre a tua vida, e Ele tem poder de vida e de morte. Se eu falei tudo isso, é para chegar no ponto. Pensa de novo no seu sonho agora. Pensa aí. Eu vou te dar 3 segundos, porque eu sei que você já pensou demais no sonho. Pensou no seu sonho? Esse sonho, ele vale a pena ou não vale a pena? Não, responde de verdade. Se é seu sonho, você não responde com essa vozinha aí não. Seu sonho vale a pena ou não vale a pena? Quanto valeria? Se eu quisesse hoje comprar o seu sonho, quanto custaria o seu sonho? Se eu te der R$1 bilhão, não tem preço ainda? Por quê? Porque é o seu sonho, é aquilo que arde no seu coração. Eu posso te dar dinheiro, mas ele não vai parar de queimar dentro do seu coração. Por isso, olha para a pessoa do seu lado e diga aí: Jesus não vai deixar esse sonho ser enterrado. A segunda coisa muito especial que nós entendemos é que quando Jesus ressuscita, o sonho não reinicia do zero, mas ele continua de onde tinha parado. Quer ver? Versículo 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. Fala sério, o cara estava morto até agora. Levantou, sentou e começou a bater papo, começou a conversar, como se nada tivesse acontecido. Jesus aqui, ele falou com o rapaz, mas se você for olhar na Bíblia, ele não falou ressuscita, ele não falou levanta agora, saia de onde você estiver morto e venha à vida. Não, ele não falou nada disso. Ele tratou o moço como se ele estivesse dormindo. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: talvez você acha que seu sonho morreu. Ele pode ter parado de respirar, mas para Jesus ele só está dormindo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E quando a gente conseguir entender isso, você percebe que Jesus, ele foi além de qualquer coisa que estava rolando naquele momento. Todo mundo esperava o quê? Que ele ia se compadecer da mulher, ia chorar e tudo mais. Ele falou: não, não chore. Colocou a mão no caixão, parou o caixão, e ele fala para o menino: levanta. E o menino levanta. Pronto, acabou. Aquilo que parecia encerrado, que parecia morto, para Jesus nada mais era do que um sono profundo. Era algo que parecia estar morto, mas por quê? Porque não estava mais respirando, porque não estava mais se mexendo. Para Jesus isso não importa. Há quanto tempo parece que o seu sonho está morto? Quanto tempo faz que o seu sonho nem respira dentro de você? Aquela chama que queimava, está fraquinha, parece um fósforo. Não importa, ele não morreu, ele continua vivo dentro de você, ele só está dormindo. A questão é que quando você entende isso, você entende também que Jesus não recomeçou do zero a história. Ele não colocou um sonho novo sobre aquela mulher. Jesus olha para nós muitas vezes e a gente vê assim: esse sonho morreu, Jesus, me dá outro sonho. Com Jesus não é assim que funciona. Se há um sonho no teu coração, ele não te dá outro sonho. Por quê? Porque pareceria que ele não está dando valor para o sonho que você gerou. Quanto tempo você gerou aquele sonho? Pensa na história da mulher. A mulher gerou o filho, pelo menos 9 meses, ganhou o filho, cuidou do filho e tudo mais. Se Jesus chegasse para ela e falasse assim: toma um filho novo, ia substituir? Não ia. A dor ia continuar a mesma, a perda ia continuar a mesma, mas por quê? Porque aquilo que aconteceu de gerar, de trabalhar por aquilo, a gestação toda do seu sonho, valeu a pena. E se valeu a pena, ele não pode simplesmente zerar e começar do zero. Ele começa de onde parou. Ele começa de onde parou. Ah, eu fiz a inscrição, mas eu não continuei na faculdade. Ele começa de onde ele parou. Ele não volta do zero. Ah, mas eu queria tanto viver tal coisa. Ele não volta do zero, ele continua de onde parou. E essa é a questão. A gente fica esperando sempre o reinício. Não, com Jesus não é reinício. Jesus, ele começa do ponto que parecia final, ele bota uma vírgula e o negócio continua. É isso. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: seu sonho parou de respirar, parou de se mexer, entrou numa zona de conforto, parecia morto, mas com Jesus, ele está ressuscitado. É isso. Ele está ressuscitado. Aplauda o Senhor de verdade, vai. Agora me diz uma coisa.
Quanto tempo faz que o seu sonho da casa própria está morto dentro do caixão da tranquilidade do aluguel? Quanto tempo faz que você está acomodado com o aluguel, achando que está tudo certo? Quanto tempo faz que o sonho de ter a sua empresa está dentro do caixão do emprego que te alimenta? Você tem aquele emprego básico que te alimenta todos os dias, e o sonho de gerar uma empresa nova morre aí, fica colocado nesse caixão aí. Quanto tempo faz que o sonho de cura da sua enfermidade foi trancado dentro de um caixão de viver tomando remédio? Quanto tempo faz? Nós nos acomodamos. Esses são alguns exemplos do que Deus pode mostrar para a gente. Nós permitimos que os nossos sonhos estejam mortos nesse caixão. Nós permitimos que os nossos sonhos estejam lá deitados como se fossem mortos. Mas com Jesus, o bagulho é louco. Ele só fala assim: senta, levanta e toma aqui o seu sonho de volta. Você está pronto para pegar o seu sonho de volta? Chega de permitir que o sonho esteja morto porque você abriu mão. Chega de permitir que o comodismo faça com que o sonho fique lá deitado, largado, parecendo morto. Com Jesus ele não está morto. Então agora eu quero que você use de verdade o seu cérebro aí. Eu vou te pedir uma coisa: fecha os seus olhos, eu vou te dar 10 segundos para você pensar de verdade no seu sonho. Aquele que parecia ter morrido, aquele que parecia estar apagado, aquele que parecia já não estar respirando. Você tem 5 segundos agora. Pensa nele, porque a questão é entender o propósito. Abre os seus olhos. O terceiro ponto, a terceira coisa que a gente entende é que você precisa estar no lugar certo. Repete comigo: eu preciso estar no lugar certo. Às vezes você até entende o valor do seu sonho, às vezes você até entende o quanto ele é precioso, mas você está no lugar errado. Pensa comigo, a Bíblia diz que Jesus encontrou o cortejo dentro da cidade? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Na época não tinha cemitério dentro da cidade. Eles pegavam o corpo, levavam para fora da cidade. O cemitério era afastado das casas. Por isso eles tinham que pegar o menino, sair de Naim com o cortejo, levar até a tumba, colocar dentro da pedra, rolar a pedra, fazer o que tivesse que fazer longe da cidade. Quando Jesus encontra todo esse cortejo, toda essa multidão, ele não encontra dentro de Naim, ele encontra na porta. Tem gente que fala, tem estudiosos que falam que Jesus nem entrou em Naim. Ele passou na frente, viu o cortejo, ressuscitou o menino e continuou o caminho. Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente fica esperando que Jesus venha até o lugar onde nós estamos, que nós estejamos na nossa zona de conforto e Jesus vá até nós para poder ressuscitar o nosso sonho, e você vê aqui que não. Por quê? A mulher tinha saído da cidade de Naim. Sabe o que significa Naim? Naim significa aconchego, significa tranquilidade, significa calma. Fala a verdade. Com todo esse significado do nome da cidade, a mulher passou por toda essa situação. E pensa comigo, ela saiu do aconchego, da tranquilidade, da calma, com o filho morto, e estava indo para o cemitério. Qual é o sentimento que existe num cemitério? Tristeza, dor, sofrimento, angústia, amargura. Ela estava no caminho entre a tranquilidade e a tristeza. Ela estava no meio do caminho entre o aconchego e a dor. E foi nesse lugar que Jesus encontrou ela e transformou tudo. Jesus, ele não vem até a nossa zona de conforto, o nosso aconchego, para poder ressuscitar os nossos sonhos. Ele espera o negócio pegar e ressuscita no momento certo. É isso. Muitas vezes você pode estar aí pensando que hoje esse aconchego, esse conforto já não existe mais na sua vida. Isso é bom, sabe por quê? Porque Jesus está chegando. Isso é bom. Porque quando nós estamos acomodados, quando nós estamos no conforto, na tranquilidade, dentro de Naim, pensa comigo, dentro de Naim, Jesus pode passar lá na porta, te esperar, e você não vai sair, você não vai encontrar ele.
Quando a mulher saiu de um lugar de conforto e passou por um caminho de angústia, de sofrimento, Jesus encontra ela e transforma tudo que era morte em vida, tudo que era tristeza em alegria, tudo que era dor por perda em um começo completamente diferente. Isso tudo mostra para nós que nós temos que estar no lugar certo. Como assim? Você não pode estar dentro da sua zona de conforto. Você não pode estar dentro simplesmente de um lugar que acha que está beleza, acha que é Naim na sua vida. Se você estiver nesse lugar, o seu sonho nunca vai ressuscitar. Porque você está acomodado, você está tranquilo. Você chegou a um ponto que acha que é normal, o seu sonho está ali morto e espera de Jesus o próximo sonho. Chegou a hora de você sair de Naim. Chegou a hora. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí, chegou a hora de você sair de Naim. Ir para o lugar da angústia. Aí é difícil de falar, né? Ir para o lugar da angústia. Porque é no lugar da angústia que Jesus encontra você e tudo é transformado, querido. A questão é que muitas vezes a gente deixa de entender isso. Mas há pessoas que sempre que a gente fala de sonho, como a gente falou no começo, sempre que a gente fala de qual é o maior sonho da sua vida, a pessoa não consegue achar, não consegue enxergar. E isso causa dor. Hoje eu digo para você que Deus restitui, ressuscita e transforma aquele seu sonho que parecia morto em algo vivo, em algo preparado para você. Hoje aqui, esse lugar, nós estamos na igreja, em um lugar cheio da presença de Deus, em um lugar guardado pelo Senhor, sim, mas espiritualmente chegou a hora de você sair da sua zona de conforto, permitir que Jesus pare o caixão e ressuscite os seus sonhos. A questão é que nós temos que desejar isso. A mulher chorou pelo desejo que ela tinha. A mulher abriu o berreiro mesmo, rasgou tudo que ela tinha ali. Para quê? Para mostrar que era algo especial. Você está preparado para mostrar que é algo especial? Fica de pé então. Aleluia.